Olá, eu tô aqui hoje com o Nilson Xavier e Nilson, fala um pouquinho de você, o que você faz? Bem, eu sou Nilson Xavier, eu sou o criador do site Teledramaturgia, que eu lancei no ano de 2000, que é um banco de dados de pesquisa de produções de teledramaturgia brasileira, de novelas a minisséries e séries, de todas as épocas, de todas as emissoras. E esse site começou muito despretensioso, apenas como uma forma de eu organizar as informações que eu juntava sobre produções de teledramaturgia. E ele cresceu e tomou uma proporção que eu não imaginava que ele fosse tomar, ele virou uma referência no assunto, numa época em que existia muito pouca pesquisa, muita pouca bibliografia até sobre telenovelas na internet, né? Aí com o sucesso do site, eu lancei um livro no ano de 2007, o Almanaque da Telenovela Brasileira, e escrevi para o UOL, fui convidado para ter uma coluna no UOL, escrevi no UOL durante 7 anos. Eu fazia resenhas, críticas, análises sobre produções de teledramaturgia em geral. Também fui um dos membros da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA. Escrevi também para o portal HuffPost Brasil e atualmente escrevo para o portal TV História. Por que a telenovela? Bem, eu sempre fui um aficionado por televisão, desde criança. Eu vi muito TV quando era criança. Sua família, sua mãe, pai? Mãe, pai, exato, mas eu passava as tardes na frente da TV, entendeu? Eu com meu irmão, que ele tem mais ou menos a minha idade, e a gente assistia muita televisão, de tudo, séries, os desenhos animados, que antigamente a TV, até a década de 80, até a década de 90, tinha muita produção para criança, né? Hoje em dia não tem mais, hoje em dia a produção para criança está muito presa à TV a cabo, né? Ou streaming. Mas quando eu era criança e não existia TV a cabo, né? Muito menos streaming, a gente se divertia mesmo com a programação infantil da TV aberta e havia muita coisa, ofertava muita coisa. E a telenovela também entrava no pacote, né? Assistia toda a tarde, já emendava com a noite, as novelas das 6 e a novela das 7 pelo menos. Então, e como as produções nacionais eram mais fáceis para uma criança gravar nomes de ator ou tramas, ambientes, etc. Com 10 anos eu já comecei a catalogar tudo que eu via na TV em caderno, novelas, séries, desenhos. Então esse foi um material que eu fui juntando durante muito tempo, eu nunca larguei essa prática, mesmo depois de adulto, mesmo depois de trabalhando com coisas nada a ver com televisão, eu nunca abandonei essa prática. E quando veio a época da internet, eu trabalhava com a internet, eu resolvi então migrar todas as informações que eu juntei em cadernos, migrar para a rede. Foi aí que eu criei meu site, o Teledramaturgia. Então, foi uma coisa de hobby mesmo, de uma pesquisa, ainda que involuntária, porque né, uma criança não sabe exatamente o que é pesquisa, não tem um método de pesquisa ou científico, né? E isso foi algo meio que congênito. Né? Foi algo assim intuitivo. Intuitivo. Não foi algo intuitivo mesmo, sabe? Que eu nunca larguei. Sempre trouxe para minha vida como um hobby. Depois acabei me profissionalizando nisso. Né? Virou trabalho. Exato. Nilson, eu vi que você gosta de disco de vinil, né? Exato. Eu também gosto. E são todos eles de trilhas? Sim, a minha coleção de trilhas de novelas. Eu tenho mais ou menos 400 trilhas de novelas em LP. Olha só. Eu vi uma entrevista tua com a Yara Janra e eu fiquei impressionada como que você lembra, você associa o personagem com o ano que ela fez. E você assim também com as trilhas, cada novela você lembra de cada trilha sonora? Eu não sei as trilhas de cor. Se você me disser uma música, eu sei dizer a qual trilha ela pertence, mais ou menos entre uma faixa de 1975 a 1993, mais ou menos, que foi quando eu ouvia mais, entendeu?
Então eu consegui decorar, vamos assim dizer, as trilhas. Eu sei dizer, não sei a ordem, nada disso, mas se você me disser um nome de uma música, eu posso assertivamente te dizer a qual trilha ela pertence ou não. Eu também posso me confundir. Cazuza. Beija-Flor do Cazuza, codinome Beija-Flor. Codinome Beija-Flor, do Luiz Melodia, que é da novela O Dono do Mundo. Associando a teledramaturgia com as influencers. Vou te dar um exemplo. A Globo é a que mais aborda problema social, né? Você acha que influencia as pessoas ao ponto até delas procurarem ajuda para resolverem o seu problema, de uma forma até resolutiva, né, na vida das pessoas. Vou resolver o meu problema. A novela me influenciou. Até a década de 2000, a TV foi muito importante realmente como forma de influenciar a sociedade, tanto que foram várias as campanhas, algumas você citou e muitas outras, desde a década de 90, houve um boom de merchandising social em novelas, principalmente novelas de Glória Pérez e de Manuel Carlos, né? Que tratava de família. Exato, exatamente. Da família, né? E esses exemplos que você deu foram justamente de novelas de Manuel Carlos e Glória Pérez, que foram os que mais abordaram temas sociais em suas novelas. Até a década de 90, mais ou menos, o único entretenimento do brasileiro era a TV aberta, né? Do brasileiro médio, da massa, da grande maioria da população. Até a década de 90, uma pequena parcela da população tinha a opção da TV a cabo, por exemplo. Ou mesmo internet, as primeiras redes sociais, as primeiras formas de você abandonar a TV aberta e ir para o computador, né? Seja para jogar, ou para baixar música, ou coisas do tipo. Esse fenômeno todo começou a aparecer muito timidamente nos anos 90, ganhou uma força muito grande na década de 2000 e aí então houve esse boom com as redes sociais na passagem dos anos 2000 para os 2010. Então, a TV teve um papel muito importante, sim, como forma de influenciar a população em todos os temas, todos os assuntos que trazia à baila nas histórias das telenovelas, com certeza. Isso, porque a TV aberta sempre reinou absoluta nos lares brasileiros até a década de 2000, né? E todo mundo via novela e esse hábito foi sendo passado de geração para geração. Então, eu sou de uma geração que viu muito a TV aberta. Se eu tivesse filhos de 20 e poucos anos, eles também teriam visto muito a TV aberta na década de 90, e mesmo os que foram crianças na década de 2000 também viram muito a TV aberta. Então ela teve uma influência muito grande sobre a população, com certeza. Muito mais que as próprias influencers. Muito mais que as próprias influencers, porque as influencers, elas influenciam quem? Elas influenciam aquele nicho delas, aquela bolha delas, por maior que seja, mas geralmente são adolescentes, geralmente são pessoas muito jovens, o público-alvo delas é esse, né? Geralmente a juventude. Que não se acabem as novelas, né, Milton? Que não se acabem porque ainda tem gente muito velha que gosta de novela. Exatamente, principalmente. Que não é fã dos influencers, entendeu? Isso, não estou querendo discriminar nada, nem ninguém, é só uma constatação. Imagina. É só uma constatação. Existe essa questão do estereótipo, né? Que Claro, é natural, né? sim, é natural porque não é só no caso do personagem de uma religião. O estereótipo acontece em todas as áreas, em todos os segmentos, sabe? Não é só exclusivo da religião. É claro que existe talvez ainda muito estereótipo com relação a personagens que representem alguma religião. Nós precisamos lembrar que as emissoras também têm religião. A Record é evangélica, a Globo sempre foi católica. Claro. Mas assim, ela sempre foi católica representando a maioria da população brasileira, que era católica, pelo menos até os anos 2000. Hoje eu acho que o cenário está se revertendo. Hoje a quantidade de evangélicos é muito maior do que era até os anos 2000. Então hoje existe sim um cuidado maior na representação desses tipos, do tipo evangélico, para não ficar uma coisa caricata ou estereotipada, entendeu?
Já em 2008, o Aguinaldo Silva escreveu a novela Duas Caras, onde havia um núcleo evangélico, mas eu acho que era um núcleo evangélico que tinha aquele personagem mais fervoroso, que a gente vê como uma coisa caricata, mas também tinham aqueles que não eram tão fervorosos. Porque, afinal de contas, o caricato também existe na realidade. Sim. Existe bastante, o fervoroso existe bastante. E também havia aqueles que não eram tão. E a questão das... Os mais cômicos, né? Também, os mais você falou bem, é cômicos. uma forma de representar, é a representação. É a representação. Talvez nem tenha crítica. Exato. Agora, a Globo sempre foi muito branda, por exemplo, com religiões e matizes africanas, ou com religiões espiritualistas, como os próprios espíritas. Nós tivemos várias novelas espíritas desde a década de 90. A Viagem é um dos maiores sucessos da TV brasileira de todos os tempos. É uma novela espírita. Muitas novelas com representação de religiões de matiz africana, Porto dos Milagres, a própria Duas Caras também teve um núcleo de candomblé. Isso sempre esteve presente nas novelas. Nos anos 80 também tinha, sempre era representado. Mas assim, os pais de santo também eram representados como caricaturas em programas de humor, por exemplo. Né? O Painho é uma caricatura de um pai de santo gay, por exemplo, e era um personagem do chicanismo da década de 80. Hoje em dia não seria mais feito dessa forma, entendeu? Porque hoje em dia existe uma conscientização de que não é legal fazer esse tipo de coisa, sabe? Existe uma lei politicamente correta que meio que norteia os textos em televisão em geral, tanto em teledramaturgia quanto no humor. Então existe um cuidado maior da representação de um evangélico, de um gay, de um personagem zen, como você bem citou, entendeu? Então hoje existe um cuidado maior, porque nós vivemos uma nova era, entre aspas, de maior conscientização das minorias ou das diferenças das pessoas. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, e todos os tipos de seres humanos devem ser respeitados, e a televisão hoje em dia entende isso muito melhor do que entendia até a década de 90, por exemplo. E Nilson, as novelas acabarão? Essa tal de quarta revolução industrial, o que você acha? Eu acho que não. O Verdade Secreta 2 já é um passo adiante, que é a disponibilização da telenovela no streaming, entendeu? Novelas mais curtas, inclusive, porque eu não gosto de novela longa demais, porque a novela, quando ela é longa demais, o autor se cansa, o elenco se cansa, o diretor se cansa, e quando o autor se cansa, existe o que a gente chama no jargão de televisão de barriga. É aquele momento da história em que nada acontece, em que o autor está levando com a barriga, está enrolando o público, entendeu? O encher linguiça. É o encher linguiça, exatamente. O popular encher linguiça. Porque as novelas são muito longas e no streaming eu acho que é complicado novela longa. Então, novela mais curta, com 50 capítulos, eu acho ideal. E eu acho, e como Verdade Secreta 2 é a primeira novela feita exclusivamente para o streaming, eu acho que muitas virão. A própria Netflix já está se mexendo para produzir novelas também. Você acha que depois desse teu conhecimento todo, desses teus estudos todos com novela, você entende mais o ser humano? Eu não vejo dessa forma, eu nunca parei para pensar nisso, então eu não saberia nem te responder com relação a isso. Outro dia eu parei para pensar nisso, eu falei, porque a novela não deixa de ser uma análise do ser humano, né, de cada personalidade. É um reflexo... Você acha que te ajuda? Não, eu não acho que me ajuda de alguma forma. Eu acho que a telenovela é um reflexo da sociedade. Da sociedade. O Aguinaldo Silva tem uma frase muito boa, que ele diz: se você quer saber como que é a sociedade de qualquer época, da década de 50 para cá, é só assistir uma novela daquela época. A novela retrata a sociedade daquele tempo. Como pensava a sociedade, como era a sociedade, e não só uma questão de época, como eram os carros da época, nada disso, nem a tecnologia. Como os personagens, eles refletem o brasileiro médio do seu tempo.
entendeu? Eu acho que nesse sentido, sim. Uma forma de estudar a história Também uma né? forma de estudar a história, exatamente, ou o que pensava. Quantas novelas antigas a gente assiste hoje e a gente condena, nossa, isso não pode mais hoje em dia. Esse tratamento que a mulher está tendo não é mais aceitável hoje em dia. O tratamento que um personagem homossexual está tendo, ou um personagem negro, não é mais aceitável hoje em dia. Era aceitável naquele tempo, mas para a sociedade de hoje em dia, isso geraria muitas críticas. Eu agradeço o convite para participar do seu projeto.